Olá, nós estamos hoje com o Atos Elioenai, contando um testemunho de ressurreição, gente. É uma coisa incrível, né? E uma coisa incrível e real. Aconteceu aqui pertinho da gente. Dá pra pegar no Atos, sabe? É de verdade, ele tá aqui mesmo. É incrível isso, Atos. Você tem toda essa documentação para os mais descrentes que quiserem entrar em contato com você, o seu WhatsApp apareceu aí. Você tem todas essas provas, você tem tudo isso? Tudo, tem os exames que a gente fez depois, porque logo quando aconteceu isso, e quando por volta das 3h30, 4 horas, eu voltei à vida, né? Vamos falar assim, eu voltei à vida. A gente rodou essa cidade toda, fazendo exames, tanto aqui, tanto em Belo Horizonte, e foi um tour muito belo pelos hospitais de Sete Lagoas. Foi um tour muito legal, eletroencefalograma, eletrocardiograma, tudo quanto é tipo de exame que você imaginar. Você foi para casa no mesmo dia? Eu fui praticamente no outro dia, porque os médicos queriam descobrir o que aconteceu. E os médicos, eles devem ter ficado sem entender, né? A mulher pediu desculpa pro meu pai. Glória a Deus! Porque ela viu que Deus é fiel na vida dos meus pais, e Deus é fiel na vida de tantas outras pessoas. Talvez você que está nos vendo aí, você tem alguma causa que aparentemente é impossível, Deus é fiel na sua vida, em nome de Jesus. E a gente rodou muito antes da gente chegar em casa, fazendo vários exames, e nada foi constatado. Não achou uma arritmia, disritmia, ritmia, nada, sei lá, né? Nada. E eu fazia exames periódicos de 3 em 3 meses, mas nada nunca foi achado. Então o médico falou, você vai tomar um remédio para evitar de você ter alguma coisa que a gente não sabe o que é. E aí eu comecei a tomar um remédio, 2 remédios muito fortes, Sidantal e Edanol, 500 miligramas. E era pesado, tarja preta, era pro doido mesmo. E aí eu comecei a tomar esse remédio e a viver essa vida que até então, para mim, era algo difícil. Minha vida mudou muito. Eu perdi final de um ano na escola, perdi início do outro, porque eu tinha 15 anos e o meu pai e a minha mãe tinham, apesar do milagre ter acontecido, eles tinham medo disso acontecer em algum outro momento, eu na escola, ou eu na rua, e eu comecei a ficar chateado com toda a situação. A tendência natural dos pais é criar uma redoma em torno do filho para que não aconteça novamente, né? Sim, é verdade. É aquela precaução, né? Digamos assim, a gente não sabe o que houve, a gente sabe que ele está aqui hoje, sim, mas vamos estar por perto. E a minha cama mudou do quarto para a sala, e aí eu estava vivendo aquela vida, eu falei, meu Deus, eu tô com 15 anos, e fui 16, e 17, e tomava um remédio com 2 anos já tomando aquele remédio, o remédio parece que o meu corpo nunca adaptava ou capotava. Eu falei, meu Deus, estava numa festa bombante, tomava um remédio 7 horas da noite, passava 5 minutos, eu estava capotado. Eu falei, ai meu Deus. Mas eu vi que tudo aquilo, ela ainda assim, um tratamento de Deus para testar algo maior na minha vida. Estava te preparando para algo maior, né? Que é o que a gente chama hoje de fé, que é aquilo que a gente não vê, mas é aquilo que a gente acredita. Porque se a gente espera algo que a gente vê, já não é mais uma esperança. Se eu esperava por esse violão para mim já não é mais esperança. Ele está na minha frente, é só eu pegar e tocar. Mas a esperança é aquilo que a gente imagina que vai acontecer. A fé, ela se baseia nisso. Em você dar um passo sem sequer pensar que haja um chão. E saber que Deus vai te segurar. E Deus estava esperando isso de mim. Passou 1, 2, 3 anos, e eu tomando aquele remédio pra nada. E o remédio era uma situação imposta pelo homem. Deus não falou pra você, toma um remédio que você tá doente. Deus te curou. Deus me curou. Deus, ele já havia batido o martelo. Se eu, por um instante, tirei a sua vida e te dei de novo, toma posse. Mas a gente é tão humano, a gente é tão falho, né? Que por um instante a gente pensa, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Sabe, o milagre estava ali. E mesmo crendo, não cria. É igual Tomé. Andou tanto com Jesus, depois que Jesus ressuscita, ele fala, Jesus é o Senhor mesmo, deixa eu ver isso aí. Sabe, é tipo querer tocar nas chagas de Jesus. E Jesus queria mostrar coisas ainda maiores.
foi um dia em que eu cheguei em casa muito chateado, voltei da escola e os meninos me zoavam muito, porque eu tomava remédio, eu dormia, em qualquer lugar, situação. E era só à noite ou você tinha que tomar durante o dia também? Durante o dia, era 7 da manhã e 7 da noite. Era aquele remédio 12 horas. E em qualquer momento que eu tentei mudar o horário, mas aí se eu colocava meia-noite, que eu tava em casa, eu tava meio-dia na rua. Sim, era pior ainda. 3 horas da manhã, 3 horas da tarde. Então, em qualquer situação, o remédio ia me dar uma soneira em que eu não seria capaz de dominar. E aí, nesse dia, eu fiquei muito chateado. Me chamaram de retardado na escola. Eu sabia que eu não era aquilo. Eu cheguei em casa chorando. Foi uma das poucas vezes que eu chorei. A outra vez que eu chorei foi quando eu ia fazer o evangelismo na parada gay. Minha mãe ficou meio assim com medo de acontecer uma represália. Eu falei, não, mãe, eu tô ali. E aquelas pessoas, elas necessitam, assim como eu, de receber algo de Deus. E eu vou pelo meu filho. Eu ia. E eu chorei muito na mesa. Nunca tinha chorado tanto na minha vida igual eu chorei naquele dia. Porque depois desse acontecimento, eu passei a amar a vida. Eu passei a viver de uma forma tão assim que eu costumo falar com uma amiga, eu acho que eu tô morrendo de tanto viver já. Eu vivo tanto que eu tô me desgastando, me gastando na presença de Deus e permitindo ser gastado por Ele. E às vezes as pessoas não compreendem isso, né? Acham que é justamente o contrário, que é, o Atos está aproveitando a vida, o Atos está e não sei o quê. E não é essa a ideia, né? A ideia é mostrar o quão a vida é preciosa nas mãos certas. Sim. A nossa vida, ela se torna um bem precioso na mão daquele a qual nos deu ela. Deus, ele nos deu a vida, independente do nosso credo religioso, ser cristão, ser católico, defender outras religiões. Vale entender que Deus, ele é o possuidor da nossa vida. Nós entendemos que nós somos criados e que existe um Deus ao qual rege todas as coisas, que coloca harmonia em tudo ao qual a gente entende. Sim. Todas as coisas que nós vemos hoje foi feito a partir de algo que não se viu e que não se vê. Esse algo é Deus. E a gente tem mania de pegar Deus e pôr Deus numa caixinha tão pequeno e mostrar que Deus pode ser só assim, né? Quem é evangélico acha que Deus é evangélico, quem é católico acha que Deus é católico, cada religião acha que Deus é daquela religião, só que Deus é Deus. As pessoas adaptam, né? Deus a algo. Sim, e ninguém explica Deus, Deus é Deus, explica, né? Deus. E justamente foi isso que aconteceu. Eu falei, pai, eu cansei disso. Ele falou comigo, você tem fé? Eu falei, pai, se eu tenho, eu não sei, mas que eu vou procurar saber agora, eu vou. Ele falou, você tem fé? Aí eu falei, eu tenho fé. Então entra para dentro do seu quarto, como Jesus ensinou, em Mateus, o Sermão do Monte, e conversa com Deus, fecha a porta e ora. E aí eu entrei para dentro do meu quarto e eu fiz a seguinte oração para Deus. Falei, Deus, é o seguinte, eu não nasci imperfeito, eu não nasci tomando remédio controlado, eu não sei por que cargas d'água o Senhor me fez morrer e me fez viver, mas se o Senhor é o Deus da minha vida, a partir de hoje, eu não boto mais uma pílula desse remédio na minha boca. E se de fato o Senhor governa a minha vida, eu não vou mais passar mal e eu vou dar o meu testemunho. Porque eu sou perfeito, o Senhor me fez perfeito. Segura essa aí agora que eu tô indo. E foi assim que eu fiz. Glória a Deus. Nunca mais. Glória a Deus. E hoje vem para 6 anos que eu parei de tomar remédio e nunca mais eu tive nada. Glória a Deus. Essa é a fé que Deus espera de mim, de você, do nosso querido telespectador. Deus espera uma ação. Deus espera uma ação. Deus é o Deus do si. A Bíblia é cheia de si. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Deus, ele quer fazer algo grandioso, mas é necessário que nós tenhamos essa posição de ir até Deus. Noé era um homem que caminhava, Noé, ele achou o caminho para o coração de Deus. E é isso que a gente precisa encontrar hoje. O que falta para a gente atingir o coração de Deus? Verdade. E às vezes o Senhor está faltando tão pouquinho, né, para ele agir. Tão pouquinho. E quem é o Atos hoje? Depois de tudo isso, toda essa experiência, quem é o Atos hoje? Eu costumo dizer que
Eu brinco com os meus amigos e falo assim, olha, toma cuidado comigo que eu não morro. A minha vida é eterna. Mesmo se eu morrer aqui, eu vou ser eterno com Cristo Jesus. Amém. E o Atos que reviveu é um rapaz cheio de expectativa e de esperança nele e na pessoa que está do lado dele. Seja qualquer pessoa ao qual a gente senta para poder trocar uma ideia, para poder falar sobre algo bom, a minha expectativa de sempre é mostrar para essa pessoa, em qualquer assunto, seja no WhatsApp, seja por telefone, seja tomando um café, que Jesus, ele é o centro da nossa vida. Sabe, tudo que eu vivi antes, a gente conta o tempo, o calendário, ele tem que se sujeitar a entender. É antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem conversa. E a minha vida é antes da morte e depois da morte. Eu vi que eu renasci de uma forma diferente. Com uma vontade maior. Aliás, com uma vontade maior não, com uma vontade. Que antes eu não tinha essa vontade. Com uma vontade de fazer com que as pessoas entendam que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Deus que faz milagres. Ele pode transformar vidas. E Ele vai alcançar muitas e muitas vidas. Mas é necessário eu me colocar na presença dele e na disponibilidade para que ele possa me usar. Amém. Eu sei que muita coisa tem por vir. Quando Jesus ele ressuscitou e quando ele foi à frente dos discípulos na Galileia, e quando ele chegou lá, ele falou assim, olha, eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo. E daqui para frente é com vocês. E a palavra original na Bíblia não é ide, é indo. Porque se eu falar com você assim, olha, ide até a esquina, você vai até a esquina, você vai parar. Agora, quando nós pegamos a Bíblia original e nós entendemos indo, nós vemos que Jesus quer que nós sempre caminhemos. Continuado, que nós possamos continuar. E foi isso que Jesus falou comigo. Ele falou, cara, continua. Anda. Vai. Até onde você acha que você pode ir? Até onde eu acho que será que é o meu limite? Deus pode me mostrar o meu limite. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E depois disso foi simplesmente isso que aconteceu na minha vida. Tudo que Deus me dá, Ele levará a bom termo. Falei isso outros dias. Em outras palavras, tudo que Deus fala para você, de alguma forma Deus vai te tornar capaz de realizar. E é isso que acontece todo dia. Eu creio. Amém. Nossa, que testemunho lindo, Atos. Amém. Eu queria te pedir que a gente ainda tem um tempinho, que nesse tempo você usasse como um tempo preparado do Senhor para você. Amém. Que você faça o que Ele colocar no seu coração. Se você quiser fazer uma oração, ler uma passagem da Bíblia, o que você quiser, para o pessoal que está em casa, que você use esse tempo para isso. Glória a Deus, vamos lá. Fazer o de melhor, né? Eu amo a Bíblia e eu falo com os jovens de hoje, tanto jovens quanto anciãos, né? A melhor idade. Hoje em dia. Que a Bíblia não tem Bíblia para jovem, não tem Bíblia para criança, é Bíblia. E a Bíblia, esse livro que entra para o livro dos recordes todo ano, como o livro mais vendido do mundo. E o livro mais antigo é um livro tão atual quanto a revista Veja. Você abrir a revista Veja hoje e ver a notícia que aconteceu hoje de manhã, ontem à noite, você vai abrir a Bíblia vai te falar coisas tão inéditas. Deus, Ele quer falar com você. A boca de Deus é isso aqui, ó. Bíblia. Seja louco por Jesus e ame a Bíblia. Eu quero compartilhar um texto lindo com vocês e tão fabuloso que talvez a gente nunca parou para ver a grandiosidade que tem nesse versículo. Tá aqui, ó, em Gênesis 15, eu vou ler o versículo 5 e vou falar depois uma passagem do versículo 11. Essa é a história de Abraão e da promessa que Deus fez sobre Abraão. É algo fantástico. Não perde, não. Fica ligado, porque senão você voa. Olha só. Lá no início, eu vou ler desde o início. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Abraão precisava de ter uma prova de Deus de que ele seria fiel na vida dele. Muitas das vezes nós somos assim. Sim. É mesmo, Deus, tem tanta promessa, mas ainda continuo desempregado. É mesmo, Deus, ainda tem tanta promessa, mas ainda continuo tendo tantas brigas no meu casamento.
Persevera. Deus quer que você persevere. Acredite. Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados nascidos na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não do seu empregado Eliezer. Olha só, Abraão já estava dando uma solução para Deus. Olha, Deus, a solução para a minha geração é essa. Eliezer vai ter que reinar. E Deus falava: Abraão, eu vou cumprir a promessa. Não, Deus vai ter essa solução. Quantas vezes nós queremos dar a solução para Deus? Verdade. Quantas vezes nós queremos falar com Deus: Deus, tem esse caminho que é mais fácil, você não quer andar por ele? Não. Deus, mas esse namoro aqui eu acho que dá para ser assim, não dá não? Meu amigo, espera que a promessa de Deus venha no tempo certo. Olha o fantástico da história de Abraão. Aí o Senhor levou Abraão para fora da tenda e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus. Creu com seu coração. Eu, o Senhor, o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhes dar essa terra para ser sua propriedade. Abraão então crê. Abraão é levado para fora de onde ele está. E talvez Deus ele quer nessa noite te tirar da onde você está, de dentro da sua tenda, e falar: olha aqui, vem cá que eu vou te mostrar o que Deus quer fazer na sua vida. Olha para o céu, Abraão. Abraão olhou para o céu. Você consegue contar as estrelas, Abraão? Não. São muitas. São muitas as promessas de Deus na sua vida, Carolina. São muitas as promessas de Deus na minha vida. São incontáveis. São muitas as promessas de Deus na sua vida, meu caro telespectador. Que Deus te alcance nessa noite com a mesma precisão que ele conseguiu alcançar e fazer o coração de Abraão crer. E sabe qual que é o mais louco da história de Abraão? Que a gente vai ver, passa-se o versículo 8, passa-se o versículo 9, passa-se o versículo 10, e a gente vai ler o 10 e o 11, e você vai entender o que é fé. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades em frente a outra, em duas fileiras. Porém, as aves ele não cortou. Abraão fez um sacrifício para Deus. Nós precisamos entender dia após dia que a nossa vida, a nossa caminhada é diária, ela não é semanal, ela não é mensal, ela não é anual. Deus ele requer de você um sacrifício, seja ele sair da sua tenda e ir para fora do acampamento, construir uma outra tenda de sacrifício com Deus. Deus ele quer que você saia do seu assento cômodo e viva uma vida, uma vida é tão difícil às vezes ser cristão. Passamos por situações tão difíceis, meu pai e minha mãe passaram por tanta coisa nessa vida, mas nós entendemos o valor do sacrifício. E o mais fantástico, então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava, espantava. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: fiquei sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Abraão saiu para fora, voltou e dormiu, porque a noite começava a cair. Aí que entra o fantástico do versículo. O momento em que Abraão é chamado para fora, para contar as incontáveis estrelas, era um dia de sol radiante. E Abraão crê tão somente em Deus, com tanta fé, ele consegue olhar para um céu azul, para um sol, e consegue ver tantas estrelas, e ainda assim acreditar que não consegue contar, porque a promessa de Deus na sua vida era grandiosa. Talvez você nunca parou para perceber isso nesse versículo. Deus chama Abraão para fora de dia. Deus mostra para Abraão um céu cheio de estrela de dia. O céu não estava cheio de estrela, mas Abraão confiava na palavra de Deus. E é isso que talvez você precisa nessa noite. Você precisa crer que Deus é fiel na sua vida para fazer o impossível. Creia. Glória somente. a Deus. Glória a Deus. Atos, muito obrigada pela presença, por ter vindo. Eu creio que você vai vir aqui mais vezes ainda. Amém, eu amém. sei que tem muita coisa pra gente fazer junto. O Senhor vai preparar tudo, mas eu te agradeço muito por ter vindo. Foi uma honra realmente contar aqui Eu que agradeço. a sua história. Amém. Muito Viu? obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Bora. E a gente vai para um intervalo agora e voltamos
com o quadro Louvor Racional. É rapidinho.